Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 305. Ei, você, lesma nojenta, ainda tem tempo para se preocupar com os outros? Ajoelhe-se diante de mim. Quando Sota Kiryu chegou, Gekko Moria imediatamente liberou todo o seu poder. Ele não ousou se conter, não na frente de Sota. Se Sota pensasse que ele estava se segurando, nunca mais teria paz. Sob o poder sombrio de um antigo senhor da guerra do mar, Trebol, o pegajoso usuário da Akuma no Mi, não tinha a menor chance. Em instantes, o campo de batalha ecoou com seus gritos de agonia. Doff! Socorro! Aterrorizado, Trebol gritou por Don Quixote do Flamingo com a voz embargada pelo medo. Mas do Flamingo não tinha condições de ajudar. Ele já estava encurralado, preso nos raios crepitantes de Enel, enquanto Bartolomeu Kuma pairava por perto. Sua mera presença representando uma ameaça silenciosa de morte. Sota Kiryu! Você realmente pretende nos exterminar completamente? O que será preciso para você parar? O que você quiser, é seu. Do Flamingo havia despertado completamente sua Akuma no Mi do tipo fio-fio, transformando o próprio chão em fios. Incontáveis chicoteadas de Aki endurecido se espalharam, mal conseguindo conter a tempestade furiosa de Enel. Mas mesmo enquanto lutava, o pânico começou a se instalar. O suor escorria por sua testa. Quanto mais a batalha se prolongava, mais claro ficava. Não havia escapatória. Acima deles, o teto tremia sob impactos estrondosos. Uma aura poderosa descia, a presença inconfundível de um monstro. Esse poder aterrador só poderia pertencer a Douglas Bullet, o herdeiro do diabo. Sota Kiryu, o matador de deuses. Douglas Bullet, o herdeiro do diabo. Bartolomeu Kuma, o tirano. Enel, o deus do trovão. Boa Hancock, a imperatriz pirata. A fila de inimigos diante de do Flamingo era tão esmagadora que nem mesmo dois almirantes da marinha ousariam enfrentá-lo. Ele era apenas um ex-senhor da guerra. Será que toda a tripulação de Sota precisava ir atrás dele? Caramba! Do Flamingo rangeu os dentes de raiva. A equipe de Sota era forte o suficiente para esmagar a frota de um imperador, e mesmo assim, todos vieram atrás dele. Não perca tempo. A voz calma de Sota cortou o caos como uma lâmina. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para do Flamingo. Não estava claro se ele estava falando com Enel ou Moria, talvez com ambos. Yahara! Do Flamingo, quando você se for, tudo que é seu será nosso de qualquer maneira. Por que você está gritando, afinal? A risada de Enel crepitava como um trovão. Embora lhe faltasse o Aki do Conquistador e seu Aki do armamento fosse mais fraco que o de do Flamingo, o poder da Fruta do Estrondo e seu poderoso Aki da Observação o tornavam um adversário devastador. Relâmpagos colidiram com fios despertados, e ainda assim, Enel começou a levar vantagem. Tal era o terror de um usuário de logia de alto nível. Entretanto, Moria já havia espancado Trebol até quase a morte e finalmente o capturou. Se ele, um antigo Shichibukai de nível equivalente a do Flamingo, tivesse demorado mais para derrotar um dos subordinados de Doff, nem mesmo Sota precisaria chamá-lo de inútil, o próprio Moria teria se envergonhado. Arrastando Trebol pelo pescoço, Moria voltou para Sota com um sorriso sem graça. Não vendo raiva na expressão de Sota, ele se apressou novamente, levando seu prisioneiro até Capone Bege, que estava organizando o saque. Trebol foi rapidamente algemado com algemas de pedra do mar e jogado na fortaleza-prisão de Bege. Ele não podia arriscar que aquela gosma nojenta interferisse enquanto Monet tentava convencer Sugar a se render. Sob a presença intimidadora de Sota e os apelos sinceros de Monet, Sugar finalmente mordeu o lábio e concordou em ir embora. Embora seus olhos tenham se demorado em do Flamingo uma última vez. Seguindo as ordens de Sota, Monet e Sugar foram enviadas através de um portal do vazio de volta para a Arca Machine. Essa batalha não era algo que uma criança deveria presenciar. Assistindo impotente à captura de Trebol e ao desaparecimento de Sugar, a fúria de do Flamingo transbordou. E nesse exato momento, bum! O teto explodiu, lançando destroços ao chão enquanto uma figura gigantesca descia. Então é aqui que você estava se escondendo. Douglas Bullet se chocou contra o chão, criando uma cratera repleta de rachaduras. Seus olhos se voltaram para Sota com uma leve surpresa. Ele juraria que Sota ainda estava lá no alto, acima das nuvens, momentos atrás, observando a batalha dos gigantes. Mas de alguma forma, o matador de deuses havia chegado primeiro. Bullet não se deteve nisso. Sua atenção se voltou para o confronto entre Enel e do Flamingo. O chão havia se transformado em um mar de fios brancos. Os olhos de Bullet brilharam de interesse. Então esse é o poder de uma Akuma no Mi despertada. Ele estalou os nós dos dedos, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Ei Enel, você está se saindo bem ou preciso intervir? Não interfira. 200 milhões de volts, Raijin. Com um rugido estrondoso, Enel se transformou em um imponente gigante relâmpago, rasgando o domínio coberto de fios de do Flamingo. Sota Kiryu, você não quer saber o segredo dos dragões celestiais? Deixe-me ir, e eu lhe contarei tudo sobre o tesouro nacional dos nobres mundiais. A voz de do Flamingo falhou, era desespero. Se Bullet entrasse na luta, ele estaria acabado. Afinal, Bullet era um usuário de Akuma no Mi desperto, mestre dos 3 tipos de Aki e pior de tudo, capaz de infundir Aki do Conquistador. Nem houve competição. Do Flamingo passou anos tentando dominar esse poder e falhou. Aqueles que conseguiam usá-lo estavam no nível dos imperadores. Se ele tivesse dominado essa técnica, já seria o 5º imperador, e não um homem preso entre o governo mundial e os Yonkou. Então renda-se.
Coloque as algemas de pedra do mar, e talvez eu tenha tempo para conversar. Sota cruzou os braços com um sorriso frio. Ao lado dele, Boa Hancock permanecia alta e imponente, com o olhar repleto de desdém enquanto encarava seu antigo companheiro Shichibukai. Você? O rosto de Doflamingo se contorceu de fúria. Será que Sota estava zombando dele? O grande imperador do subsolo do Novo Mundo, reduzido a um mero instrumento de tortura? Você acha que pode zombar de mim? Você subestima o poder do governo mundial e o segredo dos dragões celestiais. Você vai acabar igualzinho ao Rox. Ele rugiu com as veias saltando, incapaz de compreender como Sota poderia jogar fora uma aliança que valia bilhões, tudo por causa do Trafalgar Law. Será que Sota realmente acreditava que esmagar a família Don Quixote valia mais do que isso? Suas conexões abrangiam materiais raros, rotas do mercado negro, negociações de frutas do diabo, um valor inesgotável. Mas a resposta de Sota veio calma, fria e cortante. Doflamingo, você já foi um dragão celestial. Não importa o quanto você os odeie no fundo, você sempre quis rastejar de volta para aquele trono. Sua expressão endureceu, sua voz ficou baixa. Se os 5 anciãos lhe oferecessem seu status de volta, você correria para eles num instante. É por isso que não posso mantê-lo vivo. Você e eu, nunca fomos feitos para coexistir. Doflamingo congelou. As palavras de Sota penetraram mais fundo que qualquer lâmina. Ele odiava os dragões celestiais, sim. Mas esse mesmo ódio era alimentado por obsessão. Ele queria ser um deles novamente. Um dragão celestial. Os olhos de Hancock e Kuma se arregalaram, suas expressões escurecendo com uma raiva fria. Até então, eles haviam encarado isso como uma missão simples, eliminar um senhor da guerra. Mas saber a verdade mudou tudo. Eles não podiam permitir que esse dragão celestial caído escapasse com vida. Capítulo 306. Em todos os campos de batalha de Dressrosa, o caos reinava. Aqueles que não conseguiram eliminar seus oponentes rapidamente tiveram a morte imediatamente roubada por chuva de sangue Shiryu, o demônio assassino que se deleitava com o massacre. Big Barrel J estava travando um duelo feroz com Lao Ge, que havia se transformado em sua forma reforçada Jiken, com os músculos salientes como aço vivo. Apesar da força de J, o velho se mantinha firme, um adversário irritantemente teimoso. Após abater o meio peixe de Linger, a lâmina carmesim de Shiryu brilhou novamente. Seu olhar gélido fixou-se no furioso Lao Ge. Sem hesitar, ele avançou, ignorando completamente Big Barrel J. O aço encontrou a carne, e o sangue dançou pelo ar. J não ousou reclamar. Como ex-prisioneiro de nível 6 de Impel Down, ele sabia exatamente que tipo de monstro Shiryu era. Se interferisse, seria o próximo a ser atingido por aquela lâmina amaldiçoada. Lá de cima, Búfalo, espancado e machucado pelos espancamentos sádicos de Lafitte, desabou completamente. Ao ver cada oficial Don Quixote ser esmagado um após o outro, ele caiu em prantos. Eu me rendo. Eu desisto. Eu me junto a vocês, só não me matem. A pedido de Baby 5, o homem desolado finalmente se rendeu. Talvez seguir um rosto familiar fosse mais seguro do que morrer por uma causa perdida. Lafitte estalou a língua, mas fez um gesto de desdém. Ainda havia mais alvos para caçar. Em outro lugar, Machize, o corpulento usuário da fruta Tonton, estava crivado de balas, seu corpo enorme tremendo por causa do veneno. Entre a precisão mortal de Van Augur e os vírus amaldiçoados do doutor que ele nem sequer tocou nas roupas deles antes de desabar, derrotado e capturado. Não muito longe dali, Carinete de M, a caçadora da lua, percebeu Shiryu interferindo em outras lutas. Seu olhar endureceu. Ela intensificou sua aura e foi direto para Jora, a usuária da fruta da arte. Ela se recusou a ser como Jote, preguiçosa, satisfeita em deixar a vida levar. Se ela quisesse o reconhecimento de Sota Kiryu, teria que provar seu valor. Sota detestava traição e fraqueza. Relaxar era praticamente uma sentença de morte entre os piratas Kiryu. Força não faltava, até mesmo a Serafim sozinha conseguia pressionar veteranas como ela. Jora não durou 10 minutos antes que a lâmina de Carinete a derrubasse, seu sangue espalhando-se pelas lajes de mármore. Em pouco tempo, os últimos oficiais principais de Doflamingo começaram a cair. Lao Ge, o artista marcial mais experiente da família Don Quixote, um homem que outrora foi forte o suficiente para derrotar o ancião Xinjao, usuário dos 3 tipos de Haki e que em seu auge, valia 500 milhões de berris, desabou sob o ataque implacável de Shiryu, coberto de horríveis ferimentos de espada. A cada derrota de um oficial, a situação de Pica e Diamante se tornava cada vez mais desesperadora. O Sr. Pink continuava a provocar Jesus Burgess e Edrago com sua habilidade de natação, rindo mesmo enquanto o chão ao seu redor explodia. Entretanto, Bartolomeu enfrentou Gladius em um confronto brutal que deixou ambos sangrando. Pela primeira vez, Bartolomeu percebeu que sua Akuma no Mi, a barreira das barreiras, não era tão invencível quanto ele pensava. Havia brechas, vulnerabilidades. Ele cerrou os dentes. A verdadeira elite do Novo Mundo estava em outro patamar, e ele ainda era um novato que nem sequer havia conquistado a Grand Line. Seu caminho estava longe de terminar. Enquanto o corpo de Gladius começava a inflar perigosamente, prestes a se autodestruir, os olhos de Bartolomeu ardiam de determinação. Você é forte, mas eu não vou perder. Ele bateu as palmas das mãos uma contra a outra. Homenagem ao deus dragão, canhão da grande barreira. Sua barreira se transformou na cabeça colossal de um dragão, que rugiu enquanto avançava. A colisão sacudiu a cidade inteira. Uma explosão ensurdecedora rasgou o solo.
Quando a poeira finalmente baixou, Bartolomeu estava de pé, imponente em meio aos escombros, sua barreira rachada, mas intacta. A seus pés jazia Gladius, inconsciente, com os olhos revirados. Eu sou Bartolomeu, dos piratas Kiryu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele erguia as mãos em triunfo, rindo descontroladamente. Não importava se havia repórteres ou não, hoje, ele havia lutado como um dos homens de Sota Kiryu. No Coliseu, a fúria fria de Trafalgar Law ardia. Meu alvo é o próprio Doflamingo. Não vou perder mais um segundo aqui. Seus dedos se contraíram. Quarto, ilha dividida. Um enorme campo transparente se expandiu a partir de sua mão, cobrindo metade da ilha. Um clarão de luz ofuscante, e os olhos de diamante se arregalaram em descrença. Sua espada, seu manto de aço, até mesmo seu corpo, tudo partido ao meio com perfeição. Law, lutando com toda a sua força, possuía o poder de cortar o corpo de Vergo, reforçado com Ki, e até mesmo partir ao meio toda a base de pesquisa de Punk Hazard. Comparado a Vergo, diamante não era nada. Sua dependência excessiva da fruta da vontade e de sua capa de aço selaram seu destino. Quando o corpo de diamante caiu no chão, Cyrus e Rebecca choraram. O assassino de Scarlet finalmente havia caído. Quando sua Akuma no Mi for removida, a vida dele será sua para reivindicar, disse Law em voz baixa, embainhando Kikoku. Sem dizer mais nada, ele correu em direção à fábrica subterrânea. Não ia perder a queda de Doflamingo por nada. Ele saltou para dentro da passagem que Bullet havia aberto com a explosão, desaparecendo nas profundezas. Atrás dele, Cyrus e Rebecca reprimiram sua vingança, arrastando o corpo destroçado de diamante de volta para ser julgado pelos piratas Kiryu. Acima, outro corte carmesim rasgou o céu, Shiryu novamente. Após derrotar Delinger e Lao Ge, sua lâmina agora buscava um novo alvo. Pika, o gigante de pedra. Um golpe. Um enorme braço de rocha sólida caiu no chão. Até Pika ficou paralisado de medo, aquela intenção assassina era monstruosa. Ao ver seus camaradas caírem um após o outro, Pika soube que a batalha estava perdida. Ele recuou imediatamente, afundando no corpo do gigante de pedra. Senhor, anda! Estamos procurando o Doflamingo. O Sr. Pink obedeceu imediatamente, mergulhando no subsolo para segui-lo. Eles estão correndo. Avalo Pizarro, o gigante da ilha, praguejou, mas não ousou bloquear Shiryu, cujos olhos ainda brilhavam em vermelho. Abra uma passagem. Agora. Embainhando sua espada, Shiryu se virou para Pizarro com um tom gélido. Pizarro resmungou, mas obedeceu, manipulando a própria ilha para abrir um enorme túnel em direção à fábrica subterrânea. Continue recolhendo o lixo. Deixando para trás aquela ordem fria, Shiryu se transformou em um falcão e mergulhou no túnel. Entretanto, nas profundezas da fábrica subterrânea, a batalha final se desenrolava. O trovão de Enel chocava-se incessantemente com as cordas de Doflamingo, o ar tremendo sob o seu poder. E embora Enel gritasse para ele ficar fora disso, os punhos de Douglas Bullet já estavam voando. A luta se transformou em caos, assim como havia acontecido contra o Leão Dourado Shiki e a Kainu Sakazuki. Quando Law chegou pelo túnel destruído, Pika e Sr. Pink surgiram do chão perto dele. Dof, corra! A voz estridente de Pika ecoou enquanto ele manipulava as paredes, abrindo novas rotas de fuga para seu líder desesperado. Mas diante do ataque implacável de Sota Kiryu, a fuga já não era possível. Capítulo 307. No instante seguinte, Pika sentiu vários olhares gélidos e penetrantes fixos nele, tão frios que pareciam congelar sua própria alma. Sota Kiryu, o próprio dragão tirano, junto com Bartolomeu Kuma e a Imperatriz Pirata, haviam localizado seu verdadeiro corpo escondido dentro das enormes paredes de pedra. Choque de urso. Flechas petrificantes. Uma saraivada de rajadas transparentes em forma de pata e flechas rosa brilhantes rasgou o ar, atingindo a parede onde Pika estava escondida e bloqueando todas as rotas de fuga. Por um breve instante, Doflamingo pensou ter encontrado uma chance de escapar, mas ele estava enganado. Com Bullet e Enel bloqueando de um lado e a Imperatriz e Kuma cortando sua fuga do outro, não havia mais para onde correr. Em pânico, Pika mudou de posição desesperadamente dentro da pedra, correndo pelas paredes como um rato encurralado. Ninguém escapa com Doflamingo. Os olhos da Imperatriz Pirata brilharam de fúria. Suas longas pernas se tornaram um borrão enquanto ela avançava. Relâmpagos crepitando e pétalas se espalhando atrás dela enquanto se movia mais rápido do que a vista podia acompanhar. Revestimento do Conquistador. Grande explosão de perfume. Seu corpo se transformou num raio de luz, relâmpagos negros e carmesins explodindo em todas as direções. Ela correu ao longo da parede, saltou alto no ar e caiu com um chute estrondoso. Bum! O impacto estilhaçou a parede, deixando para trás uma cratera enorme. Pika, ainda escondida dentro da pedra, foi atingida pela onda de choque aterradora, mesmo através das camadas de rocha. A força descomunal de seu Aki do Conquistador a perfurou. Argue-a! Sangue jorrou da boca de Pika enquanto seus olhos reviravam. Seu verdadeiro corpo, dilacerado e despedaçado, caiu junto com os escombros. Pika! A visão causou um arrepio na pele de Doflamingo. Seu maxilar se contraiu. Aquilo era o revestimento do Conquistador. Sua última esperança de escapar foi destruída. Como? Até a Imperatriz Pirata dominava esse nível de poder. Ele conseguia entender Bullet, aquele monstro, empunhando-a. Mas Boa Hancock, uma senhora da Guerra do Mar, também tinha essa força? Se ela era capaz de usar uma técnica dessas, que necessidade teria ela de ter esse título? Você usa a fruta da pedra e acaba virando pedra? Que irônico!
Flechas petrificantes. A Imperatriz chutou o corpo de Pika para fora dos escombros e lançou uma chuva de flechas rosas. O Homem de Pedra, semiconsciente, não conseguia nem se defender. As flechas encantadas o atingiram uma após a outra, e seu corpo endureceu lentamente, transformando-se completamente em uma estátua. Parece que meu poder supera em muito o seu, disse ela friamente, jogando os cabelos para trás enquanto olhava para seu corpo petrificado. Capone Bege entrou apressadamente pela lateral, levando a estátua de pedra sob custódia para limpar a bagunça. Em outro lugar, o aluno do último ano, Pink, que também estava escondido dentro das muralhas, estava encharcado de suor. Sua garganta secou enquanto ele engolia em seco, apavorado demais para sequer respirar. Então, num instante, um raio de luz intenso atravessou a parede. O laser atravessou seu peito. A dor lancinante quase o fez perder a concentração no poder de sua Akuma no Mi, forçando seu corpo a emergir parcialmente da parede. Se ele tivesse perdido a consciência dentro da parede, sua Akuma no Mi da natação teria se tornado seu túmulo, selando-o para sempre dentro da pedra. Assim que sua cabeça apareceu, uma sombra gigantesca surgiu ao seu lado. Toda a parede ao seu redor foi arrancada, despedaçada desde os alicerces pela imensa força de Bartolomeu Kuma. O Sênior Pink não teve chance de resistir. A onda de choque em forma de pata do tirano o agarrou sem esforço e o jogou no chão, capturando-o vivo. Sota Kiryu apenas lançou um olhar calmo e desinteressado aos dois subordinados caídos, como se fossem insetos que pensassem que as paredes poderiam protegê-los. O coração de Doflamingo afundou. Ver seus tenentes caírem um após o outro com tanta facilidade destruiu sua compostura. Naquele instante de distração, ele deixou uma brecha. Bullet sorriu selvagemente, e seu punho de ferro atingiu o peito de Doflamingo, arremessando-o para trás, em direção ao mar brilhante de cordas despertadas. Gotas de sangue espalhadas pelo ar. Bullet, mesmo sem você o deus do relâmpago poderia tê-lo derrotado. Enel rosnou, eletricidade crepitando por todo o seu corpo. Ele lançou um olhar irritado para Bullet. O bruto havia roubado seu oponente mais uma vez. Se você é fraco, treine mais, zombou Bullet. Encontre alguém menor para brincar. Gargalhando alto, ele atacou novamente, com os punhos flamejando com a aura do conquistador. Sota Kiryu observava a batalha lá de baixo. A essa altura, Pikachu e o Sênior Rosa já estavam derrotados, e Doflamingo mal conseguia se manter de pé. Trafalgar Law chegou bem a tempo de presenciar tudo, seu coração palpitando de expectativa. Hoje Doflamingo não escaparia. Não de novo. Sota Kiryu. Você não quer o tesouro nacional dos dragões celestiais? A voz de Doflamingo estava rouca, seu tom desesperado. Sangue escorria de sua boca enquanto ele escapava por pouco de outro golpe devastador de Bullet. Ele não conseguia acreditar, estava perdendo para a tripulação do dragão tirano. Maldito Trafalgar Law. Maldito Sota Kiryu. Os segredos de que preciso, disse Sota secamente, com os olhos frios, posso encontrá-los dentro do seu crânio. Ele se aproximou, calmo e sereno. Provavelmente sabia mais sobre os dragões celestiais do que Doflamingo jamais saberia. Quando o Shiryu da Chuva desceu à arena subterrânea, o desespero de Doflamingo aumentou ainda mais. Antes mesmo que Shiryu pudesse desembainhar sua espada, o soco de Bullet, revestido com o escudo do conquistador, atingiu o peito de Doflamingo, lançando-o para longe e fazendo-o vomitar sangue. Um relâmpago cortou o céu. Enel surgiu atrás dele num clarão de luz, atravessando suas costas com uma lança de trovão. Que pena, murmurou Shiryu enquanto embainhava sua espada semi-aberta. Não tive a chance de derrotar um Shichibukai pessoalmente. Ele deu uma tragada no charuto, com um tom de decepção na voz. Mas Trafalgar Law não era de se conter. Ele avançou rapidamente sua espada amaldiçoada Kikoku brilhando sob as luzes do subterrâneo. Sem hesitar, ele desferiu um golpe. O braço e a cabeça de Doflamingo foram decepados. Doflamingo, você finalmente conseguiu o que merecia. Law agarrou a cabeça decepada pelos cabelos com penas rosadas e riu maniacamente, socando o ar repetidamente. Seus golpes estilhaçaram os óculos escuros característicos, revelando os olhos escuros e furiosos por baixo. Saqueiem a fábrica subterrânea e a fortuna da família Don Quixote, ordenou Sota calmamente. Preparem-se para o nosso próximo destino. Ele se virou sem lançar outro olhar. Doflamingo nunca merecera sua atenção. Esmagar a família Don Quixote era apenas mais um passo nessa direção. Mas então Sota, Bullet, Enel e os outros de repente olharam para cima, com expressões que se tornaram mais sérias. Outra presença poderosa. Bullet sorriu amplamente, a excitação percorrendo suas veias. Sem hesitar, ele correu pelo túnel em direção à superfície. Os olhos de Sota se estreitaram. Forte e desconhecido. Não reconheço nenhum fuzileiro naval ou Gorosei. Será o almirante Ryukugil, o recém-nomeado Touro Verde? Ou alguém que o governo mundial manteve em segredo? Não adianta. Todo mundo se mexam, gritou Sota com uma expressão sombria. Ele podia sentir a força vital de sua tripulação diminuindo, alguns desaparecendo por completo. Quem quer que fosse esse estranho, estava massacrando os piratas dragão tirano sem piedade. Enel e Kuma desapareceram instantaneamente, disparando para o alto. A Imperatriz Pirata o seguiu de perto, sua beleza substituída por uma concentração mortal. Shiryu sorriu, sua sede de sangue inflamada, e também alçou voo. Enquanto isso, Law, Moria e Capone Bege permaneceram nas instalações subterrâneas, cuidando do cadáver de Doflamingo e da segurança dos vastos estoques de contrabando da fábrica.
No porto de Dressrosa, um estranho navio de guerra atracou, suas velas exibiam uma única palavra arrepiante: prisão. Um homem imponente desembarcou do navio, Isaac, um fuzileiro naval. No instante em que suas botas tocaram a ilha, ele foi cercado pelas forças de Solta Kiryu. Mas isso não importava. Veteranos de Impel Down e membros de alto escalão dos piratas do Dragão Tirano caíram como soldados de papel. Até mesmo o almirante Aquino, com seu corpo em chamas, irradiando 10.000 graus de calor, foi agarrado, estripado e jogado de lado como uma boneca quebrada. Só então os sobreviventes entenderam. Aquele não era um fuzileiro naval comum. Ele nem sequer hesitou diante do calor abrasador de Aquino. Não havia usado aqui do armamento uma única vez. Seu corpo sozinho resistiu, uma façanha inimaginável de resistência e poder. Quando até mesmo a barreira supostamente invencível de Bartolomeu começou a rachar sob seus golpes, todos que assistiam só puderam olhar horrorizados. Um novo monstro havia chegado. E pela primeira vez, os piratas do Dragão Tirano, a tripulação mais poderosa do Novo Mundo, sentiram a frieza do medo. Capítulo 308. Tão forte. Que tipo de poder é esse? É mais forte que o próprio Aqui. Não é possível. Aquele monstro é um fuzileiro naval? Ele é ainda mais forte que um almirante. Barto, você está bem? Os membros da tripulação de Solta Kiryu ficaram profundamente abalados com a chegada repentina desse poderoso fuzileiro naval. O pânico se espalhou pelo campo de batalha enquanto os tripulantes corriam para resgatar seus aliados caídos e tirá-los do perigo. A expressão de Bartolomeu se contorceu em descrença. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava a teia de rachaduras que se espalhava por sua barreira, seu orgulho, sua defesa suprema. Seu escudo inquebrável, o mesmo que nem mesmo Bullet conseguia quebrar, acabará de ser fraturado, por um único golpe deste fuzileiro naval desconhecido. Você realmente conseguiu resistir ao meu ataque? Impressionante, disse Isaac casualmente com um tom de genuína admiração. Os olhos do homem brilharam. Uma habilidade do tipo paramecia atrelada às próprias regras, verdadeiramente de primeira linha. Mas Isaac sabia que havia usado apenas uma fração de sua verdadeira força. Se ele tivesse liberado ao menos uma fração de seu poder original, nem mesmo uma Akuma no Mi do tipo regra teria tido chance. Diante dessa energia primordial, todas as Akuma no Mi, todas as formas de Aki, tudo, eram reduzidas à sua essência bruta e impotente. Seu desgraçado, não ouse me subestimar, rugiu Bartolomeu com a respiração ofegante. Colisão com a barreira. A fúria ardia em suas veias enquanto ele descartava seu escudo rachado e conjurava um novo, muito maior, brilhando intensamente com sua raiva. Com um grito desafiador, ele o arremessou para frente como uma bala de canhão mirando diretamente em Isaac. Clang! Ouviram-se exclamações de espanto por todos os lados. A força imparável do ariete de Bartolomeu atingiu Isaac em cheio, e parou. Isaac o pegou, com uma mão. O impacto abriu sulcos profundos na terra ao seu redor, com a onda de choque rasgando o solo. O que você é? Gritou Bartolomeu, com os olhos arregalados. Nunca antes alguém havia rompido sua barreira, muito menos detido seu ataque mais poderoso com as próprias mãos. O poder que você detém é admirável, disse Isaac, com um sorriso de calma predatória. Extraí-lo deve render bastante energia da fonte. Você será uma ótima adição à Ilha da Prisão. Um estrondo ensurdecedor rasgou o céu. Um relâmpago ofuscante, grosso como um tronco de árvore, desceu dos céus e acertou Isaac em cheio. É o Lord Enel. Aplausos irromperam entre os soldados mecânicos de Solta Kiryu. Suas vozes transbordavam esperança, como se a própria salvação tivesse chegado. Mas Isaac simplesmente ergueu o olhar, com os olhos calmos enquanto os relâmpagos rugiam sobre ele. Mais um? O usuário da fruta Rumble Rumble. Excelente. Há uma cela esperando por você também. Para horror de todos, Isaac permaneceu em meio aos relâmpagos sem uma única queimadura, seu rosto mal iluminado pelo brilho. Ele saiu completamente ileso. O monstro não tinha medo de fogo. Agora ele também não tinha medo de raios. O que é esse cara? Alguém sussurrou. Antes que o choque pudesse passar, um punho colossal, crepitando com Aqui do Conquistador, com relâmpagos negros e carmesins contorcendo-se ao seu redor, veio em direção a Isaac. O punho de Bullet. A expressão de Isaac finalmente endureceu. Ele dobrou levemente os joelhos, reunindo força e contra-atacou. Bum! O ar explodiu. Relâmpagos preto-avermelhados iluminaram o campo de batalha enquanto uma onda de choque arrasava tudo ao seu alcance. Rochas se estilhaçaram. O solo cedeu. Ondas de energia se propagaram, arremessando a equipe de Kiryu pelos ares. É a rara. A risada de Isaac ecoou como um trovão. Aqui do Conquistador, não é à toa que dizem que é a força mais próxima da fonte que existe. Magnífico. Ele havia bloqueado o golpe de Bullet. Bloqueado completamente. As pupilas de Bullet se contraíram em descrença. Aquele poder, qualquer que fosse, havia neutralizado a essência destrutiva de sua infusão do Conquistador. Que tipo de energia seria capaz disso? Roger, Solta Kiryu Kaido, todos afirmavam que a infusão do Conquistador era a força suprema deste mundo. Mas esse homem, esse monstro dos fuzileiros navais, estava destruindo essa verdade. Ele bloqueou o soco de Lord Bullet de frente. Então isso significa, sussurrou um membro da tripulação. Só o Capitão Solta pode enfrentá-lo agora. O campo de batalha tremeu quando Bullet foi arremessado para trás, abrindo 2 sulcos profundos no chão antes de se chocar contra uma colina rochosa, parando finalmente. Você, quem diabos é você? Algum almirante novato? Bullet exigiu com a voz baixa e selvagem.
Isaac deu um sorriso irônico. Douglas Bullet, você era meu alvo em Impel Down. Se não fossem as ordens de pesquisa de Saturno Santo sobre seu corpo demoníaco, você já estaria morto. Mas agora que você dominou a infusão do Conquistador, o sorriso de Isaac se alargou. Melhor ainda, ele flexionou os dedos, dissipando o último resquício de Aqui. Pedi para experimentar em você no Conde Vermelho, em Wold, tudo negado por Saturno. Que pena! Os 5 anciãos queriam vocês, monstros, vivos para estudá-los. O Aqui da observação inato do Conde Vermelho, seu corpo demoníaco, a fruta momo-momo do mundo, todos os tesouros que os 5 anciãos desejam. Ele inclinou a cabeça, quase como se estivesse conversando. Afinal, eles precisam do Conde Vermelho preso em Impel Down para lembrar ao mundo que até as lendas podem cair. Ele endireitou-se, os olhos brilhando como aço. Ah, perdoe-me. Esqueci-me de me apresentar. Eu sou Isaac, atual diretor da Ilha Prisão. Em breve serei nomeado chefe da CP sob o governo mundial. Mesmo cercado por toda a equipe de Kiryu, o tom de Isaac permaneceu calmo, confiante. Ele permaneceu no centro do campo de batalha como se fosse intocável. Isaac, chefe da CP, Bullet franziu a testa. Enel também parecia confuso. Nenhum deles tinha ouvido falar daquele nome antes, mas as palavras governo mundial foram suficientes. Não importa, rosnou Bullet. Vamos matá-lo. Um rugido estrondoso rasgou o ar. Das ruínas fumegantes, solta Kiryu e rompeu com Boa Hancock e os outros, aterrissando com força no campo de batalha devastado. O olhar de Kiryu fixou-se em Isaac. O ar entre eles ficou pesado. Uma única batida do coração e Solta sentiu a presença mortal, fria e sufocante, emanando do corpo de Isaac. Esse poder é o mesmo que o de Mu. Suas pupilas se contraíram, a expressão se fechou. A sensação era diferente de tudo que ele já havia sentido. Nem mesmo 5 anciãos representavam esse tipo de ameaça. Se Solta fosse como um guerreiro desarmado, então Imu era aquele mesmo guerreiro com uma espada na mão. Os 5 anciãos eram soldados armados. Mas Isaac era um jovem que empunhava uma adaga embebida em veneno. Solta pode ser mais forte no geral, mas aquela lâmina ainda poderia matá-lo. A menos que ele tenha quebrado primeiro. A menos que ele esgotasse aquela energia horrível que pulsava sob a pele de Isaac. Foi por isso que Isaac se atreveu a vir sozinho. E apesar de sua cautela, os olhos de Solta ardiam com outra emoção, fome. Aquele poder, aquela energia misteriosa e primordial, aquilo o atraía. Ele precisava disso. Poderia ser algo semelhante à maldição do mar, ao poder de Poseidon ou à energia da profecia sussurrada através dos tempos. Solta Kiryu. A voz de Isaac cortou a tempestade com um tom sombrio e divertido. Finalmente nos encontramos. Enquanto Kiryu o encarava, o sorriso de Isaac refletia o seu próprio, predatório e ansioso. Cada um via no outro aquilo que mais desejava. Isaac buscava o sangue do híbrido perfeito. E hoje ele jurou que o teria. Capítulo 309. Uau! Assim que o olhar de Solta Kiryu se cruzou com o de Isaac, 2 auras avassaladoras colidiram como trovões no ar, explodindo entre eles com uma força bruta e esmagadora. Solta sorriu, seu Aqui do Conquistador pulsando violentamente enquanto rugia em direção a Isaac como uma tempestade descontrolada. Por mais assustadora que fosse a misteriosa energia de Isaac, ela eventualmente teria que se esgotar, assim como o Aqui. Mesmo que seu poder superasse o próprio Aqui do Conquistador, uma vez que este se esgotasse, esse seria o momento de sua morte. Os relâmpagos negros e carmesins de Solta rasgaram o ar como o fim do mundo, ondas de energia irrompendo uma após a outra, violentas e implacáveis. Até mesmo a Imperatriz Pirata e Bartolomeu Kuma foram forçados a recuar para bem longe dele. Nesse estado de fúria, a aura de Solta não estava direcionada apenas a Isaac, ela consumia todo o campo de batalha. O mero transbordamento de seu Aqui do Conquistador foi suficiente para fazer com que todos ao seu redor se sentissem sufocados. Vários membros da própria equipe de Solta desmaiaram, com os olhos revirados de branco ao atingirem o chão. Até mesmo Enel, mestre da Logia do Relâmpago, sentiu a pressão esmagadora. Ele não conseguia nem manter sua forma elemental. Sob a pressão aterradora do Aqui de Solta, o próprio chão se rachou. O céu mudou de cor. O ar tremeu quando ondas de choque rasgaram as ruínas. Pedras e destroços foram arremessados ao ar, espalhando-se como folhas em um furacão. Lord Solta é aterrorizante. Bartolomeu foi arremessado para trás pelo impacto, rolando pelo chão até se apoiar atrás de uma barreira transparente, tremendo de espanto enquanto contemplava o confronto titânico que se desenrolava diante dele. Só o Aqui do Conquistador dele já é assustador. Van Gur e Kalin se abaixaram para se proteger, cada um encontrando seu próprio abrigo enquanto observavam a colisão de longe, com o coração disparado em descrença. Como o Aqui do Conquistador de Solta ficou tão forte? Bullet cerrou os punhos, rangendo os dentes enquanto se recusava a dar um único passo para trás, suportando a pressão esmagadora do ar com pura força de vontade. Conforme o Aqui de Solta se aproximava de Isaac, a aura escura se dissipou ao entrar em contato com a energia misteriosa do outro homem, como se tivesse sido absorvida pelo nada. Mesmo com o mundo ao seu redor mergulhado no caos, o espaço próximo a Isaac permaneceu estranhamente calmo. Por mais violenta que fosse a aura de Solta, Isaac permanecia imóvel, como um monólito em meio à tempestade. Você é um mero experimento? Possui Aqui do Conquistador ainda mais forte que um dos 5 anciãos? A expressão de Isaac tornou-se sombria, seu tom carregado de incredulidade.
Ele não esperava que um sujeito experimental que surgira apenas nos últimos anos pudesse superar monstros que governaram o mundo por séculos. Uma besta mutante, assim como Charlotte, Lillian e Kaido. Isaac, não é? Sota sorriu de canto, seus raios carmesins tremulando ao seu redor. Poderia me dizer qual é esse seu poder, afinal? Ele podia sentir. Seu Haki do Conquistador se dissolveu no nada no instante em que tocou a estranha energia de Isaac, desaparecendo no vazio. Ei, você quer saber? Disse Isaac friamente. Tudo bem, eu vou te mostrar. Ele avançou a uma velocidade incrível, com a eletricidade crepitando violentamente por todo o seu corpo. Relâmpago. Você usa uma Akuma no Mi? Num instante a forma de Sota mudou, escamas de meio dragão cobriram seus braços enquanto Haki do armamento se sobrepunha aos seus punhos. Raios carmesim negros dançavam ao seu redor enquanto ele encarava Isaac de frente, sem hesitar. Bum! Seus punhos colidiram, e uma nova onda de choque, ainda maior que a anterior, varreu o campo de batalha como uma bomba. Você tem a força de um gigante, e de um demônio, exclamou Sota, estreitando os olhos. O poder físico e a resistência de Isaac eram monstruosos, muito além do que ele havia previsto. O sorriso de Isaac se alargou. Seu mutante sortudo, você me deixa com muita inveja. Ele podia sentir o poder monstruoso percorrendo o corpo de Sota. Isaac passou anos absorvendo fragmentos de energia primordial, aprimorando sua linhagem sanguínea pouco a pouco. No entanto, essa experiência, essa criação do laboratório de Vegapunk, nasceu daquilo que ele lutou a vida inteira para alcançar. Não foi justo. Cara, esse cara dá muita vontade de jogar coisas pela janela. Fórmula de origem, leão lunar. Garra trovejante. O cabelo de Isaac cresceu repentinamente e ficou completamente branco. Raios explodiram de seu corpo, suas mãos se transformando em garras bestiais pulsando com eletricidade pura. Num movimento rápido e fulminante, ele atacou Sota com garras imbuídas de eletricidade e força monstruosa. Cada golpe carregava aquela energia estranha e primordial, dissolvendo o Haki do armamento e o Haki do Conquistador de Sota camada por camada, rompendo suas defesas e até mesmo anulando seu Haki da observação. O ataque de Isaac foi implacável. Ele queria apenas uma coisa, um ferimento profundo suficiente para extrair o sangue de Sota e reivindicar sua linhagem genética. Leão lunar? Você é um Min? Não, espera, você é um ciborgue. Você consegue se transformar sem a luz da lua? Os olhos de Sota se arregalaram. Ele agora conseguia ver. Traços de Visão, gigante, Oni, até mesmo genes de Tritão correndo nas veias de Isaac. Isaac não era apenas um humano modificado. Ele era algo ainda mais avançado do que o próprio Sota ou a Rainha da Praga. Ele era um híbrido perfeito. Presa da tempestade, orbe do dragão da água. Isaac rugiu, lançando um jato de água pela boca como um canhão. A flecha atravessou o corpo de Sota, o impacto ecoando como um trovão. Naquele instante, os olhos de Isaac brilharam com mania. Ele abandonou toda a defesa, lançando-se para frente para recolher o sangue de Sota que espirrava no ar. Jujutsu de Homem-Peixe. Você também tem genes de Homem-Peixe. Sota sibilou com a expressão contorcida. Esse cara era praticamente um reflexo de si mesmo, só que um passo além. Consegui. Isaac riu descontroladamente, ignorando o contra-ataque de Sota enquanto recolhia as preciosas gotas carmesim. Os olhos de Sota se tornaram frios. Então esse é o seu objetivo, meu sangue? Ele desferiu um soco com garras no peito de Isaac, abrindo um ferimento enorme. Então seus olhos brilharam 2 lasers gêmeos e romperam deles, apontados diretamente para a cabeça de Isaac. Mas a estranha energia de Isaac dissolveu o ataque ao contato, apagando-o completamente. Somente golpes físicos puros poderiam feri-lo agora. Finalmente consegui seu sangue. Isaac gritou entre risadas ensanguentadas com o peito afundado, mas o sorriso mais largo do que nunca. Talvez vocês estejam comemorando um pouco cedo demais, disse Sota sem rodeios. Enquanto falava, o buraco em seu torso se fechou rapidamente, sua regeneração irrompendo como um incêndio florestal. Como um veterano coletor de sangue, Sota não tinha a menor intenção de permitir que o governo mundial adquirisse sequer uma gota de seu DNA. Vegapunk o havia avisado muitas vezes, sua linhagem era perigosa demais para cair em mãos inimigas. Se o governo conseguisse replicar seu código genético, poderia produzir em massa monstros como ele, ou um exército de serafins muito mais fortes do que antes. O que? A expressão de Isaac congelou quando o sangue em sua mão subitamente se incendiou, evaporando diante de seus olhos. Essa é uma das minhas técnicas personalizadas, disse Sota com um sorriso cruel. Qualquer sangue ou tecido meu que saia do meu corpo se autodestrói instantaneamente. Se você pensou que poderia herdar minha linhagem, pode esquecer. Ele permaneceu de pé, imponente em meio à fumaça e aos relâmpagos, encarando friamente o rosto escurecido de Isaac. Agora ele entendeu. Seu oponente carregava o sangue de gigantes, visões, homens-peixe e demônios. E sob essa energia misteriosa, ele poderia liberar um poder que superava até mesmo as raças originais. Era um poder invejável, e pelo qual se podia matar. Capítulo 310. A expressão de Isaac escureceu completamente quando os últimos vestígios do sangue de Sota Kiryu desapareceram diante de seus olhos.
Seu plano meticulosamente elaborado, preciso, concebido para explorar a vulnerabilidade de Sota, havia fracassado de forma espetacular. Ele viera sozinho a Dressrosa, caminhando diretamente para as garras da tripulação pirata de Sota, precisamente para fazer seu oponente baixar a guarda. Uma vez que isso acontecesse, ele teria a oportunidade perfeita para coletar o sangue de Sota e extrair o código genético do híbrido perfeito. E tudo estava indo conforme o planejado, até isso acontecer. Quem poderia prever que Sota Kiryu desenvolveria uma contramedida como essa? Sangue que se autodestruía no instante em que deixava seu corpo. Essa única habilidade destruiu completamente o objetivo de Izaki. Sem aquele sangue não haveria amostra de linhagem sanguínea, nenhuma replicação genética, nenhum caminho para a perfeição. Sem isso, ele jamais poderia se tornar como Sota, o ser perfeito e totalmente compatível nascido de todas as raças superiores. Sota estreitou os olhos, estudando Izaki com curiosidade evidente. Vamos lá então, disse ele friamente. Vamos ver que outros poderes de linhagem sanguínea você tem escondidos dentro de si. Seu interesse estava crescendo. Izaki não era um híbrido comum, ele conseguia sincronizar perfeitamente os poderes de múltiplas linhagens sanguíneas raras e liberá-los em todo o seu potencial. Izaki encarou-o com uma calma indecifrável. Não me admira que o governo mundial e os 5 anciãos tenham sofrido perdas tão humilhantes nas suas mãos, disse ele com voz firme. Admito, subestimei você. Chamas irromperam repentinamente ao redor de seu corpo. O ferimento em seu peito, aquele que Sota havia infligido momentos antes, começou a cicatrizar rapidamente, assim como a própria regeneração de Sota. Os olhos de Sota se arregalaram. Você também tem sangue lunariano? Foi um choque genuíno. Mesmo Vegapunk só havia preservado fragmentos de DNA lunariano, mas Izaki o tinha correndo em suas veias como se fosse natural. Parece, disse Izaki calmamente, que se eu quiser sua linhagem, terei que capturá-lo vivo, ou matá-lo sem mais nem menos. Ele ficou em silêncio por um instante, depois sacudiu a capa e virou as costas, afastando-se como se a presença de Sota não importasse mais. A expressão de Sota tornou-se fria. Você acha que pode simplesmente entrar e sair quando bem entender? Como ele pôde simplesmente deixar escapar um verdadeiro tesouro ambulante repleto de segredos? Me pegue se puder, disse Izaki com um sorriso malicioso por cima do ombro, e no instante seguinte, seu corpo se tornou um borrão enquanto ele disparava em direção ao porto a uma velocidade estonteante. Você acha que pode simplesmente sair daqui como se nada tivesse acontecido? Flechas de petrificação. A voz da Imperatriz Pirata ecoou enquanto ela puxava seu arco, disparando uma chuva de flechas cor-de-rosa em forma de coração que assobiavam pelo ar em direção a Izaki. Canhão de pressão de ar. Bartolomeu Kuma não disse nada, simplesmente balançou as 2 palmas das mãos, lançando rajadas de ar comprimido que se propagavam como bombas invisíveis. 200 milhões de volts, castigo divino. Enel, furioso e crepitando com relâmpagos, desferiu um golpe estrondoso. Vocês acham que podem arrumar briga com os piratas Kiryu e simplesmente sair impunes? De jeito nenhum. Matem-no, rugiu Sota. Ele e Bullet partiram em perseguição a Izaki, determinados a deter o homem com a energia misteriosa. Izaki apenas zombou. Vocês não são qualificados. Um dia jogarei todos vocês na minha ilha-prisão. Uma onda avassaladora de energia emanou de seu corpo, dissolvendo em nada todos os ataques de Akuma no Mi que se aproximavam. Num piscar de olhos, ele estava de volta a bordo de seu navio-prisão. Os guardas a bordo tremiam, alguns chegando a se urinar nas calças, mas o olhar frio de Izaki os percorreu como uma lâmina. Para evitar que a localização da ilha da prisão fosse revelada, nenhum desses homens poderia ter permissão para viver. Tomem isto, pílulas Ori de Berserk, ordenou ele, atirando um frasco no meio deles. Os soldados hesitaram apenas por um segundo antes de engolir as pílulas. As cápsulas continham um traço de energia ancestral, desbloqueando todo o potencial de sua linhagem para uma explosão final de força. Aqueles sem nenhuma característica de linhagem sanguínea sofreriam mutações grotescas. Mas essa fórmula em particular era ainda mais cruel. Ela os forçava a um estado de fúria descontrolada, consumindo cada célula de seus corpos antes de matá-los. Os olhos de Izaki se voltaram para o dragão carmesim distante que cruzava o céu. Sota Kiryu. Um leve toque de obsessão surgiu dentro dele. Ele ainda tinha uma chance de vencer. Sua maior vantagem sempre fora o poder das linhagens de homens peixe e sereias. Foi por isso que os 5 anciãos ainda não se atreveram a agir contra ele. Ele era o combatente mais forte no próprio mar. Nenhum usuário de Akuma no Mi poderia rivalizar com ele em mar aberto. Se Sota ousasse persegui-lo no oceano, mesmo com suas habilidades de voo, Izaki poderia arrastá-lo para as profundezas, onde o próprio mar se tornaria seu aliado. Ele não tinha nenhuma fraqueza à água do mar. Foi por isso que ele nunca havia comido uma fruta do diabo. Com seu poder de origem e variedade de habilidades herdadas, Izaki se considerava o verdadeiro rei da guerra naval. Nem mesmo os 3 almirantes, os 4 imperadores ou os 5 anciãos conseguiram derrotá-lo no mar. A única exceção era Shanks, o ruivo, outro homem sem uma Akuma no Mi. Mas mesmo assim, pensou Izaki em tom de deboche, e daí se o Aki do conquistador dele for mais forte? Meu poder original não é para exibição. Bum! Uma torrente de chamas de dragão cruzou o céu em direção à nave-prisão.
Continue navegando, ordenou Isaac friamente, saltando alto no ar para interceptar o sopro que se aproximava. A explosão incendiou o mar, com ondas se elevando como paredes de fogo. Este não é um bom lugar para lutar, murmurou ele, afastando o navio ainda mais da costa. Em alto mar, eles não conseguirão escapar. Lá de cima, ecoou a risada de Solta. Isaac, eu sei que você tem sangue de tritão correndo nas suas veias, você está tentando nos atrair para o mar, não é? É daí que vem a sua confiança. Solta agora entendia. A herança de homem-peixe de Isaac era a fonte de sua arrogância. Em terra firme, ele já era um dos homens mais perigosos do mundo, mas no oceano, ele era o rei incontestável. Nem mesmo Jimbe, o tritão tubarão-baleia conhecido como Cavaleiro do Mar, provavelmente conseguiria competir com ele debaixo d'água. Isaac deu um leve sorriso. Você é esperto, admito. Mas vai mesmo me deixar ir embora sem lutar? Seu tom era deliberadamente provocativo, uma isca para eles. Se não conseguisse atrair Solta pessoalmente, ainda poderia pegar alguns de seus oficiais imprudentes. Se ele conseguisse capturar ao menos um dos homens de confiança de Solta, poderia ameaçar Kiryu e forçá-lo a entregar sangue que não se autodestruiria. Você acha que nós simplesmente deixaríamos você fugir? Ira do deus do trovão, bradou Enel, enquanto raios caíam sobre o navio de Isaac. Isaac zombou. Vocês são um bando problemático, isso eu admito, mas hoje sou o único que vai embora. A expressão de Solta se tornou ainda mais carrancuda. Ele já sabia que seria difícil capturar Isaac agora. Somente alguém como Aokiji Kuzan, com seus poderes de gelo, poderia contrariar o domínio de Isaac sobre o mar. Droga! Murmurou Solta. Isaac abriu a boca para responder, mas antes que ele pudesse terminar, o próprio oceano estremeceu. Um estrondo profundo ecoou das profundezas, seguido por um tsunami gigantesco que se ergueu sob seu navio. A fruta do tremor. O serafim de Vegapunk? O rosto de Isaac escureceu. Mesmo com suas habilidades de linhagem sanguínea e poder da origem, ele não conseguia deter algo dessa magnitude. Os piratas Kiryu são verdadeiros monstros. Ignorando os guardas aterrorizados ao seu redor, Isaac olhou diretamente para Solta uma última vez. Solta Kiryu. Da próxima vez que nos encontrarmos, trarei todo o poder do governo mundial para caçá-lo. E então o tsunami atingiu o navio-prisão. O mar rugiu, engolindo tudo. Isaac, o navio, os guardas gritando. Tudo desapareceu sob as ondas. Assim, sem mais nem menos, ele escapou, gritou Bullet com fúria na voz. Enel bateu os punhos com força, faíscas elétricas cortando o ar. Aquele maldito arrogante da marinha, eu queria fritá-lo eu mesmo. O olhar de Solta tornou-se frio. O que você esperava? Que o perseguisse até o oceano. Todos ficaram em silêncio. A força e a astúcia de Isaac eram aterrorizantes, talvez até mais perigosas do que os próprios 5 anciãos. Sua versatilidade, sua combinação de habilidades e sua contenção estratégica faziam dele um adversário formidável. De fato, o mar estava repleto de monstros, e Solta Kiryu acabará de encontrar mais um. Ele estreitou os olhos com um lampejo de determinação. Isaac voltaria, e quando isso acontecesse, Solta estaria pronto. Mas por agora, ele precisava de uma maneira de neutralizar a linhagem dos homens-peixe. Capítulo 311. Os olhos de Solta Kiryu permaneceram fixos nas ondas, seu olhar penetrante e frio enquanto observava a superfície do mar. Ele precisava ter certeza de que Isaac realmente havia ido embora. Se Isaac os emboscasse agora, apenas Solta e Bullet seriam capazes de detê-lo. O resto da tripulação estaria indefeso diante daquele ciborgue monstruoso. Limpem o campo de batalha, ordenou Solta gravemente. Estamos voltando para a aeronave, preparem-se para partir imediatamente. Ele não podia negar. Isaac, com aquele sangue de tritão correndo em suas veias, lhe causava mais pressão do que até mesmo os 5 anciãos. Pelo menos quando os 5 anciãos se moviam, Violet conseguia usar sua Akuma no Mi para sentir a presença deles. Mas Isaac, à espreita em algum lugar nas profundezas do mar, era indetectável. Isso era muito mais aterrorizante. Seguindo as ordens de Solta, os piratas do dragão agiram rapidamente, saqueando os cofres da família Don Quixote e apoderando-se de todas as riquezas escondidas. A pedido de Monet, Sugar liberou seus contratos de brinquedo nos cidadãos de Dressrosa, transformando-os de marionetes em seres humanos novamente. Memórias retornaram. Rostos há muito esquecidos ressurgiram. A fúria do povo contra a família Don Quixote ardeu mais forte do que nunca. Até mesmo o soldadinho de brinquedo, Kyros, recuperou seu corpo verdadeiro. Antes de tudo isso, Solta já havia contado a Rebeca a verdade, que o soldadinho de brinquedo sempre fora seu pai. Mas saber e sentir eram duas coisas diferentes. Quando as lembranças voltaram com força, Rebeca se jogou nos braços de Kyros e chorou incontrolavelmente. Os soldados do exército do rei Riku, que também haviam sido transformados em brinquedos, choraram com emoção genuína ao retornarem à forma humana, jurando lealdade mais uma vez ao rei Riku III e restaurando seu reinado sobre Dressrosa. No entanto, os piratas, fuzileiros navais e caçadores de recompensas que haviam sido transformados em brinquedos não retornaram. Esses brinquedos agora serviriam como a segunda legião de brinquedos dos piratas do dragão, perdendo apenas para o corpo mecânico da lua, obedientes e poderosos. O rei Riku III, a princesa Violet, Rebeca e Kyros expressaram sua profunda gratidão a Solta Kiryu. Mas agora Violet ostentava o brasão dos piratas do dragão, ela era uma deles.
Após uma longa discussão, ficou decidido. Violet e Rebecca permaneceriam a bordo da frota voadora, enquanto Kyrus ficaria para trás para ajudar o rei Riku III a reconstruir e governar Dressrosa. Afinal, a questão da morte da princesa Scarlet e seu casamento secreto com Kyrus era algo que pouquíssimas pessoas sabiam. Sota não se importou com a decisão de Riku III de ficar, contanto que Violet, a portadora da fruta do olhar incandescente, permanecesse sob seu comando. Isso era o suficiente. Agora, toda a família Don Quixote e suas operações clandestinas haviam caído nas mãos de Sota. Robin e Lafitte iniciaram imediatamente negociações com a rainha do Distrito do Prazer, Stussy, o imperador das notícias Morgas e o imperador Dourado Tesouro para controlar conjuntamente o império subterrâneo da família Don Quixote. Sota chegou a ordenar que uma parte dos lucros fosse destinada ao exército revolucionário, para que juntos pudessem expandir esse bolo e torná-lo maior do que nunca. Muito além das costas de Dressrosa, a frota da base naval G5 navegava em alta velocidade quando uma presença aterradora surgiu repentinamente diante deles. O vice-almirante Vergo começou a suar frio. Se não fosse pelo uniforme de fuzileiro naval que o homem vestia, Vergo poderia ter pulado ao mar de puro terror. Não há necessidade de ir a Dressrosa, disse Isaac friamente, com um tom de absoluta autoridade. Doflamingo está acabado. Leve-me a Maria Joyce agora. Ele exibiu seu distintivo da Ciferpol, o selo do próprio chefe da CP. Seu rosto estava impassível enquanto dava a ordem, tratando Vergo como um mero soldado de baixa patente. Nem mesmo os agentes da CP-0 se davam ao trabalho de reconhecer os almirantes da Marinha, ou mesmo o almirante da frota, e Isaac, o chefe da CP, estava acima de todos eles. Para ele, Vergo, o mero vice-almirante, não passava de um inseto. O posto de chefe da CP era o segundo mais importante, logo abaixo do comandante-em-chefe, Kong. Mas Isaac nem sequer tinha Kong em alta consideração. Aos seus olhos, Kong era igual aos 5 anciãos, um parceiro, não um subordinado. Senhor, minhas ordens são resgatar o senhor da guerra do Flamingo, disse Vergo, nervoso. A expressão de Isaac não mudou, mas o frieza em seu olhar foi suficiente para congelar o próprio ar. Você está desobedecendo às minhas ordens? Perguntou ele em voz baixa. A tensão se dissipou. Antes que Vergo pudesse sequer responder, bum! O chute de Isaac o atingiu como um trovão, arremessando-o contra o mastro principal. Seu bastão de bambu, imbuído de aqui do armamento, estilhaçou-se instantaneamente. Eca! Vergo cuspiu sangue, o rosto pálido como a morte. Ao seu redor, os fuzileiros navais do G5 só conseguiam olhar, tremendo e engolindo em seco enquanto seu comandante era brutalmente esmagado diante de seus olhos. Dê meia volta com a frota, ordenou Isaac friamente. Estamos indo para Maria Joyce. Sim, senhor, gaguejaram os oficiais subalternos, sem ousar respirar enquanto obedeciam à ordem do chefe da marinha. Vergo só pôde assistir impotente enquanto sua frota se afastava de Dressrosa, e com isso, sua última esperança de salvar Doflamingo desapareceu. Dof, me desculpe, eu falei com você. Esse foi o seu último pensamento antes de perder a consciência. Um único golpe casual de Isaac foi suficiente para esmagar um vice-almirante, um homem habilidoso em aqui do armamento, em um instante. Em seguida, ele ergueu um caracol transmissor de comunicação. Missão falhou, disse ele categoricamente. Doflamingo não foi eliminado. É claro que ele nunca teve a intenção de concluir aquela missão. Seu foco estava inteiramente no sangue de Sota Kiryu, mas ele ainda precisava manter os 5 anciãos calmos e cooperativos. Uma voz grave e retumbante ecoou pela linha, a do próprio São Saturno. Você enfrentou Sota Kiryu, não foi? Perguntou Saturno friamente. Um sorriso irônico surgiu no canto da boca de Isaac. O aqui do conquistador dele parece mais forte que o seu. As palavras transbordavam arrogância se ele pretendia enaltecer Sota ou zombar dos 5 anciãos, nem mesmo Saturno conseguiria dizer. Retorne a Maria Joyce, ordenou Saturno friamente. Ao chegar, você retomará seus estudos sobre a energia primordial e revisará as anotações de pesquisa restantes de Vegapunk. Lord Mu está particularmente interessado no projeto, Chama Sagrada. Se você conseguir desvendar seus segredos, sua recompensa será tudo o que você tem buscado. O olhar de Isaac endureceu. Ele conseguia ouvir a ameaça por trás do tom calmo do ancião, mas precisava das pesquisas deles, dos segredos deles. Sem eles, seus experimentos jamais avançariam. Entendido, respondeu ele friamente. Entretanto, a notícia da queda de Dressrosa se espalhou pelo submundo como um incêndio florestal. Doflamingo, o imperador corretor do mercado negro, havia caído. Todas as facções com as quais ele negociara estavam em caos. Em poucos dias, o imperador Dourado Tesouro declarou publicamente que assumiria o controle do império subterrâneo de Doflamingo, com apoio tanto da Stussy quanto da Morgans, as duas soberanas do mundo das sombras. Os outros 4 imperadores das trevas, Dragu Piccolo, do Feld, Giberson e Umit, não ousaram se mexer. Eles pressentiram o perigo. A sombra dos piratas do dragão pairava sobre tudo aquilo. Nenhum deles foi tolo o suficiente para tentar pegar um pedaço de carne que Sota Kiryu já tinha em mãos. Capítulo 312. No topo do Planalto Real de Dressrosa, a outrora poderosa família Don Quixote jazia em ruínas. Apenas 2 de seus membros, o corpulento Búfalo, usuário da fruta giratória, e a pequena Sugar, portadora da fruta Rob Rob,
foram poupados e se juntaram em segurança aos piratas solta. Os demais oficiais da Don Quixote estavam trancados na fortaleza interna de Capone Bege, sua prisão viva. Assim que o Dr. Vegapunk terminasse de extrair o sangue deles para criar o sangue verde sintético que replicava os poderes de suas Akuma no Mi, suas vidas seriam descartadas sem hesitação. Quanto a Don Quixote do Flamingo, o infame mentor por trás de tantas tragédias, ele havia sido completamente derrotado por Trafalgar Law. Seu corpo jazia separado de sua cabeça, e até mesmo seu coração fora capturado, deixando sua própria vida sob o controle de Law. Lorde Solta, mesmo que o governo mundial se volte contra mim, eu jamais abandonarei o povo de Dressrosa. O rei Rikudout III declarou mais uma vez sua resolução inabalável. Se o governo tentasse usá-lo como moeda de troca contra os piratas solta, ele jurou que tiraria a própria vida antes de arrastá-los para intrigas políticas. Ele até dedicou tempo para confortar e preparar Viola e Rebeca, garantindo que elas entendessem sua escolha. Vendo sua determinação, Solta Kiryu optou por não interferir mais. Ele permitiu que o rei Riku e Kyros governassem Dressrosa como achassem melhor, na esperança de que o futuro do reino não mergulhasse novamente na pobreza e no caos que outrora conhecera. Enquanto Viola e Rebeca se despediam em meio a lágrimas, a frota aérea de Solta decolou mais uma vez, rasgando as nuvens em direção ao seu próximo destino, a bordo da Arca da Revelação. Direito, seu sonho finalmente se tornou realidade. Pejin, Shashi e Beppo caíram na gargalhada, abraçando Law com força. Pela primeira vez desde que o conheceram, o cirurgião sisudo sorriu de verdade. A derrota de Doflamingo havia tirado um enorme peso de seu coração. Até mesmo as olheiras pareciam ter desaparecido. Minha vingança acabou, disse Law em voz baixa. Mas nossa jornada não. Sua voz transmitia ternura enquanto olhava para seus companheiros de tripulação. Ele ainda tinha objetivos: ajudar Pejin e Shashi a ficarem mais fortes e ajudar Beppo a encontrar sua terra natal. Suas vozes alegres ecoaram pelo convés, mas não interromperam a reunião estratégica que acontecia nas proximidades entre os principais oficiais de Solta. Assim que atacarmos o reino de Marte, os dragões celestiais certamente reagirão, disse Lafitte, com o rosto pálido contorcido num sorriso malicioso. A essa altura, o reino de Adam certamente receberá proteção direta do governo mundial. Talvez devêssemos emboscar seus reforços depois de tomarmos Marte, uma operação de cercar e destruir. Qual o sentido de atacar reforços? Capone Bege zombou gananciosamente. Seria melhor atravessarmos tudo e saquearmos o reino de Adams por completo. Afinal, veja como o império de Doflamingo nos enriqueceu. E isso foi apenas uma década de trabalho dele. Marte e Adams prosperaram por mais de 1000 anos. Imagine o tamanho dos tesouros que devem estar acumulados. Enquanto discutiam, Nico Robin deu um leve sorriso, lançando um olhar para Solta, que permanecia em silêncio e franzindo a testa. Nosso capitão parece preocupado. Ainda pensando em Isaac, talvez? Ela provocou levemente. Suas palavras atraíram a atenção de todos para ele. Os olhos de Solta eram afiados como lâminas. Isaac é perigoso, disse ele categoricamente. Se algum de vocês o subestimar, morrerá. Esqueçam a ideia da emboscada. Vamos acabar com isso rápido, nada de lutas prolongadas. O silêncio tomou conta da sala. Solta sabia que, embora os piratas Solta tivessem se fortalecido, o governo mundial também havia crescido. O novo recrutamento global havia reforçado suas forças com inúmeros lutadores de elite. E os misteriosos poderes controlados por Imu e Isaac, esses eram os que realmente deixavam Solta inquieto. Eles possuíam forças além de tudo que ele ainda conseguirá dominar. Entendido. Sentindo o peso das palavras do capitão, os oficiais recobraram a sobriedade, e a empolgação anterior com Dressrosa deu lugar a uma concentração fria e calculista. Enquanto a frota navegava em direção ao reino de Marte, Isaac já havia retornado à Terra Santa de Mary Geoise. A notícia da derrota de Doflamingo espalhou-se como fogo em palha pelo mundo. Mais um senhor da guerra derrotado pelos piratas Solta? Será que Doflamingo também será forçado a servir sob o comando de Solta Kiryu? Quanto tempo até que os dois últimos, Aveimiel e Jinbei, o Cavaleiro do Mar, também caiam? Os 7 senhores da guerra estão praticamente acabados. Em outros lugares nos mares. Enquanto o mundo debatia, a senhorita Bakin tremia de medo em uma ilha remota. Ela não ousava mais ostentar seu título ou a força de seu filho. Em vez disso, ela e Edward Veville mantinham um perfil discreto, saqueando silenciosamente, aterrorizados com a possibilidade de Barba Branca ou Solta Kiryu os notarem. Enquanto isso, na ilha Kuraigana, Dracula Miel lia as últimas notícias com uma rara expressão de preocupação. Embora confiante em seu poder, nem mesmo ele conseguia ignorar a força avassaladora da tripulação de Solta. Ele planejava descansar um pouco, mas com a frota Solta agora à caça de senhores da guerra, decidiu deixar a ilha e navegar para o Novo Mundo, para encontrar Shanks, o Ruivo. Aquele garoto de chapéu de palha, e o espadachim de cabelo verde que está com ele. Ambos têm potencial, murmurou Miel. Se eu continuar me movendo, Solta não vai me encontrar tão facilmente. Ao mesmo tempo, nas profundezas do mar, Jinbei recebeu avisos dos piratas do Barba Branca para se manter vigilante. Felizmente ele raciocinou. Os numerosos navios voadores da frota Solta tornavam improvável que eles descessem 10.000 metros abaixo da superfície até a Ilha dos Homens-Peixe. Ainda assim, um único erro poderia ser desastroso tanto para ele quanto para seu povo.
O novo mundo nunca havia sido tão tenso. O avanço de Sota Kiryu pelos mares era como o de um dragão rompendo barreiras, imparável, remodelando o equilíbrio de poder. Os piratas do Ruivo apressaram-se em fortalecer os laços com a tripulação do Barba Branca. Até mesmo Big Mom e Kaido começaram a trocar mensagens com uma frequência incomum. A tempestade havia começado. A contramedida do governo. Sob o comando do governo mundial, diversas forças de elite foram mobilizadas para o novo mundo. Aokiji Kuzan, Touro Verde, Aramaki, Gar Punho de Ferro, Coelho Pêssego Gion e Golfinho de Chá Chaton estavam posicionados na base naval G1 para conter o caos crescente. O almirante da frota Sengoku, o Buda, permaneceu no quartel-general da Marinha, apoiado por Kizaru, Zephyr e o almirante Suru, para manter a ordem na Grand Line e proteger o arquipélago Sabaldi e Mary Geoise. Enquanto isso, o comandante Kong e o cavaleiro celestial Temasa continuaram a guardar a própria Terra Santa ao lado de Isaac. Tanto os fuzileiros navais quanto os piratas mantinham um olhar cauteloso sobre os céus, temendo que a armada flutuante de Sota pudesse aparecer repentinamente sobre seus territórios e semear destruição do alto. Dias depois, o novo mundo. O mar estava carregado de silêncio e tensão. Capitão Sota, o reino de Marte está à vista. A voz animada de Gevel Riboney ecoou pelo convés da arca. Toda a frota fervilhava de expectativa. Ela tinha uma questão pessoal a resolver. Vingança pela Ilha dos Anjos, e Marte era o lugar perfeito para extravasar essa fúria. Dizem que esses nobres da antiga linhagem celestial são tão arrogantes e decadentes quanto os próprios celestiais, disse Lafitte, mostrando os dentes em um sorriso malicioso. Então divirtam-se que saqueiem tudo o que virem. Em Dressrosa, eles haviam demonstrado contenção pelo bem de Viola. Mas aqui, não havia tais limites. Contra os aristocratas corruptos de Marte, não haveria misericórdia, roubar, destruir, queimar, se necessário. Deveríamos transmitir isso ao vivo Rio Boney. Deixem os Gorosei e os Celestiais assistirem seus preciosos nobres desmoronarem. Isso os deixaria loucos. As risadas da tripulação ecoaram pelas nuvens enquanto a frota solta descia em direção ao Reino Dourado e decadente abaixo, sua próxima conquista aguardando a fúria do dragão. Capítulo 313. Novo Mundo, Arquipélago de Marte. Na ilha principal do Reino de Marte, 3 portos colossais fervilhavam de vida. Mercadores, negociantes e até mesmo grupos de saqueadores legalizados chegavam e partiam em constante movimento, transformando os portos em um mar de caos e cores. Até mesmo o mercado negro, o comércio clandestino, prosperava aqui, escondido sob a proteção dos dragões celestiais, que favoreciam esta ilha entre os muitos reinos sob seus cuidados. Embora o território do Reino de Marte não fosse tão vasto quanto o de Alabasta, era muito maior e mais rico do que nações menores como Dressrosa. 3 grandes portos, Kamitsu, Shinten e Risho, dominavam a ilha. 2 deles carregavam mitos e lendas supostamente ligados aos poderes divinos de São Marcos Marte, portador de uma Akuma no Mi do tipo zoomítica. Durante séculos, Marcos Mars dedicou seu poder e riqueza ao desenvolvimento desta terra, transformando-a em uma das nações mais luxuosas e militarmente formidáveis do mundo. Entre os reinos preferidos pelos dragões celestiais para suas excursões de férias, o Reino de Marte figurava entre os principais, perdendo apenas para Gran Tesouro, o paraíso flutuante do Imperador Dourado e o arquipélago Sabaldi, abaixo da Terra Santa de Mary Geoise. Capitão, relatou Lafitte com um sorriso torto. De acordo com a inteligência de Morgans, este reino abriga um grande número de agentes da Ciferpol. A própria capital abriga uma filial da CP3, e perto do porto de Risho fica a base naval GT3. Sua língua pálida deslizou pelos lábios, os olhos brilhando de expectativa. Povo canadense ou fuzileiros navais, nenhum deles resistiria a uma invasão total dos piratas soltas, zombou ele. A menos que tenham, de alguma forma, alocado 2 almirantes aqui, este país já está condenado. Nico Robin acrescentou calmamente. A base CP3 provavelmente inclui um esquadrão CP0 de 3 homens atualmente infiltrado, e o comandante da base GT3 é o vice-almirante Redorne, um guerreiro tribiano de pescoço comprido. Após várias rodadas de análise ficou claro, não havia ali nenhuma potência realmente capaz de ameaçar a equipe de Sota. E a Ralharra. Que pena que os cavaleiros sagrados não estão aqui, riu Enel, com relâmpagos brilhando em seus olhos. Não importa. Aquele esquadrão CP0, eu os pegarei para mim. Quanto a Redorne, um mero vice-almirante, ele não era digno nem da atenção de Enel. Capitão, murmurou Capone Bege com um charuto na boca, e quanto às operações dos chefões do submundo nesta ilha? Deveríamos dar-lhes um pouco de respeito? Ele estreitou os olhos. Se fizermos uma varredura completa, eles podem se voltar contra nós, o que pode causar problemas nos negócios mais tarde. Ele não estava errado. O Mit, o rei do mar, controlava as rotas de transporte em alto mar. Giberson, o rei dos armazéns, monopolizava as matérias-primas e as mercadorias. A rede logística dos piratas solta dependia fortemente de ambos para abastecimento e comércio. Até mesmo alguns de seus negócios secretos com o exército revolucionário passavam por Feld, o deus da fortuna, que administrava os enormes bancos clandestinos de empréstimo. Apenas Drago Peklov, o rei dos funerais, não tinha ligações com eles. Seu império de assassinos, traficantes de escravos e de órgãos repugnava Solta profundamente.
Quanto a Big News Morgans, todos já sabiam que o gordinho havia discretamente rompido os laços com o governo mundial e se aproximado de Solta. E a rainha Stussy do Distrito do Prazer. O governo pensava que ela havia se infiltrado nos Pirata Solta. Na verdade, ela era uma agente dupla do próprio Vegapunk, e o próprio Vegapunk estava firmemente sob o comando de Solta. Deixem todos os outros em paz, disse Solta preguiçosamente batucando os dedos na mesa. Mas o império daquele rei funeral, destruam-no completamente. Seu tom transmitia uma arrogância casual. Ele desprezava os negócios vis de Drago Peklov e o tráfico de escravos, os contratos de assassinato, a colheita de órgãos. Agora, como líder de um império em ascensão, Solta tinha o poder de deixar que suas mágoas pessoais moldassem sua justiça. Entendido. Com essa ordem, a batalha pelo reino ancestral dos dragões celestiais começou oficialmente, um ato implacável de retribuição. Um contra-ataque direto pela destruição da Ilha dos Anjos. Sirenes ecoavam pelos céus. Voo, voo. Quando a frota flutuante apareceu sobre o reino de Marte, toda a nação mergulhou no caos. São os piratas Solta. Correr. Alerta, Rei Marte Luís 17. Evacue imediatamente. Chamem os fuzileiros navais. Chamem o governo mundial para reforços. O matador de deuses veio nos buscar. Nos portos e cidades costeiras, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O som do Dendemushi ecoava em todas as direções, carregando gritos desesperados. Todas as principais facções do Novo Mundo receberam os mesmos relatórios urgentes. Os piratas Solta estão atacando o reino de Marte. A reação foi imediata. Retirem-se imediatamente. Abandonem as filiais locais, levem apenas o necessário para sobreviver. Os reis do submundo evacuaram rapidamente suas operações, relutantes em confrontar diretamente o exército de monstros de Solta. Entretanto, na Terra Santa de Maria Geoise. Droga! Solta Kiryu foi para o reino de Marte. São Marcos Marte quase destruiu seu Dendemushi em um acesso de fúria. Aquela era a terra ancestral de sua família, um tesouro particular cultivado e protegido por séculos. Deve ser uma retaliação, disse um dos Goroseis sombriamente. Ele está se vingando da destruição da Ilha dos Anjos. Não é só isso, acrescentou outro. Os alvos de Solta parecem ser as próprias terras ancestrais dos dragões celestiais. Então, o próximo poderia ser o reino de Adans ou o reino de Pritz, sugeriu uma terceira voz. Alertem a guarnição do reino de Adans, ordenou o mais velho dos Gorosei. Evacuem imediatamente seus membros da realeza e seus tesouros. Acalmem-se, disse o ancião calvo, com a voz cortante. Esta pode ser a nossa oportunidade de emboscar a frota de Solta. Ele se virou bruscamente para Marcos Mars. Você está indo para o Novo Mundo, mas não para Marte. Vá para o reino de Adans. A câmara ficou em silêncio. A decisão do Gorosei era definitiva. Marcos Mars cerrou os dentes, a humilhação e a raiva queimando em seu peito. Mesmo sendo uma das maiores autoridades celestiais, ele não conseguiu proteger sua própria terra natal. O pensamento o deixou furioso. Entendido, resmungou ele por fim, embora cada palavra estivesse impregnada de amargura. Assim que o Santo de Marte partiu para o Novo Mundo, as próximas ordens do Gorosei se espalharam rapidamente pela marinha. Partindo da base naval G1, Aokiji, Kuzan, Touro Verde, Aramaki e Garp, o Punho, lideraram uma frota de elite pelos mares tempestuosos, desaparecendo na névoa para interceptar a armada de Solta. Gahahaha! Exclamou Morgans ao receber a notícia bombástica. O Reino de Marte, uma das nações mais ricas do mundo, terra ancestral dos 20 reis, é o próximo. Suas penas se eriçaram de excitação, e seu bico bateu enquanto ele ria. Dos 7 Shichibukai às terras ancestrais celestiais, Solta Kiryu está reescrevendo a própria história, que era gloriosa de caos. O maior repórter do mundo deu um sorriso tão largo que mostrou todos os dentes. Mais uma vez, o nome de Solta Kiryu abalou o mundo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.